Olá, está começando o programa Opinião. Nosso tema de hoje, o conflito entre árabes e judeus na região do Oriente Médio. O convidado para falar sobre o assunto é o historiador Rodrigo Goulart, a quem agradecemos pela participação aqui no programa. Rodrigo, eu começo perguntando para você por que ao longo de tantas décadas essa guerra nunca acaba? Qual o grande problema que dificulta o entendimento? Bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, pela confiança, ter me chamado para trabalhar com um tema tão difícil, tão duro de se lidar. Mas, respondendo a sua pergunta, a gente não pode perder de vista que esse não é um conflito que começou agora, em meados deste ano, com a morte de alguns árabes, alguns palestinos e alguns israelenses, não que isso não seja importante. Mas, em termos de história, se a gente for pensar na era contemporânea, nós podemos localizar isso entre meados do XIX e meados do século XX, que nós temos um movimento chamado sionismo, que é a volta de judeus, principalmente da Europa Oriental, para a região da atual Palestina. Isso é financiado por banqueiros ou ricos judeus europeus e estadunidenses. Então, com o retorno desses judeus para essa região de Israel, essa região da Palestina, há um movimento, uma mudança demográfica nessa região. Eles retornaram para a Palestina por defender e entender que aquilo pertenceu a eles no passado. Nós nunca, nesse conflito, por mais que isso seja batido, nós nunca podemos perder a dimensão religiosa desse tema. Então, para os judeus, não apenas para o judeu religioso, mas enquanto tradição étnica, vamos dizer assim, de maneira simplista, aquela terra significa muito, aquele território significa muito, para a tradição judaica, como a terra que Deus teria prometido para Abraão, para iniciar a instalação do povo judeu. Então, nós vamos chegar nesse aspecto, mas eu queria que você explicasse para o pessoal entender do ponto de vista histórico. Sim. Eles ocupavam aquilo... Me parece que nos anos 7 depois de Cristo, algo parecido assim, lá atrás, foram expulsos pelo Império Romano. Essa região foi uma província romana, do então Império Romano, e no primeiro século depois de Cristo, há uma revolta judaica na região da Palestina, e o Império Romano reprime essa revolta, invade Jerusalém, destrói o templo que então existia. E há uma diáspora dos judeus, principalmente pela região da Europa Oriental. Então a diáspora judaica começa a partir daí. Ela acontece aí, os judeus são espalhados principalmente pela região da atual Europa Oriental. No primeiro século depois de Cristo. Uhum. Aí há essa diáspora, eles se espalham, eles vão para onde, principalmente para a Europa Oriental. Os anos vão se passando, eles continuam e os árabes, em um determinado momento, ocupam o local que eles habitavam antes. A expansão árabe, em termos gerais, ela começa no século VII depois de Cristo e se expande para vários locais, inclusive para a Europa, e também a expansão do califado árabe, digamos assim, chega nessa região da Palestina. Os palestinos ocupam essa região também. Isso no século... Por volta do século VIII. E do século VIII até a Primeira Guerra Mundial, os árabes dominam ali aquela região. Até 1917, a Palestina pertencia ao Império Otomano. No apagar das luzes da Primeira Guerra, o Império Otomano é dissolvido e essa região passa a ser um protetorado inglês. A Inglaterra, como uma das potências que vence a Primeira Guerra, aquela região palestina se transforma no protetorado inglês, uma região de influência inglesa. Correto. E aí há esse movimento sionista no início do século... Meados do século XIX. Meados do XIX. Eles começam, então, a migrar para lá, reivindicando esse direito... Pela tradição, pelo simbolismo. Tá. E aí, enfim, houve de lá para cá, vários desentendimentos, Pontuando, então, houve a Primeira Guerra Mundial, houve depois a Segunda Guerra Mundial também, o nazismo matou cerca de 6 milhões de judeus. A solução final, E até por uma questão, acredito, falta de lugar para onde que eles iriam, acabaram indo num volume maior lá para o Oriente Médio. Como a gente falou, o sionismo ele está localizado mais ou menos meados do século XIX, meados do século XX. Esses judeus já haviam de outras regiões migrado
Houve migração depois da Segunda Guerra também, mas foi mais intenso nesse momento. E a grande questão da Segunda Guerra em relação aos judeus, que sob o regime nazista, houve, nas regiões dominadas pelo nazismo, houve um massacre generalizado de judeus, né, um genocídio generalizado. E com o fim da Segunda Guerra, o mundo sabendo disso tudo, houve uma comoção internacional em relação aos judeus. Com a recém-criada ONU, a Organização das Nações Unidas, já em 47 já se inicia uma série de discussões, né, esses judeus que estavam voltando para a região da Palestina desde o século XIX, inicia-se uma série de negociações em 47, inclusive a Assembleia da ONU era presidida por um brasileiro, e se começa uma série de debates sobre a criação de um Estado judeu, né, um Estado israelense, mas também um Estado palestino que contemplasse os árabes que já habitavam essa região também da Palestina. Rodrigo, nós vamos dar sequência a esse processo de instalação, de criação do Estado judeu na Palestina, mas antes disso, nós vamos acompanhar um VT que foi feito, entrevistas que fizemos com árabes e judeus que vivem aqui na região da Grande Vitória, uma opinião deles sobre esse conflito lá na região, lá no Oriente Médio. Vamos acompanhar. Atualmente vivem no Brasil mais de 100 mil judeus. No Espírito Santo, estima-se que a comunidade judaica seja formada por cerca de 1.000 seguidores. Nós viemos ao centro de Vitória e conversamos com alguns líderes da sinagoga Rehovot sobre como vivem os judeus no Espírito Santo e o que eles pensam sobre o conflito na faixa de Gaza. Não há guerra entre Israel e Palestina. Há guerra contra o terrorismo. E o terrorismo naquela faixa é muito grande. A vida, Luciana, é uma vida normal em Israel. Uma vida que as famílias hoje, nos nossos dias, vivem com insegurança por causa dos ataques. Mas você trabalha e vive normalmente em cidades grandes em Israel, como Haifa, como Tel Aviv, como Jerusalém, que é muito visitada, porque os turistas entram e saem naturalmente. Temos amigos que vivem lá e que vivem muito bem, brasileiros, que vivem muito bem em Israel e não pretendem voltar para o Brasil. Ao contrário do que muitos pensam, Israel não está em guerra contra a Palestina. Pelo contrário, Israel conhece o território palestino e alguns anos atrás deixou bem claro isso. O que Israel não aceita são grupos terroristas, como o do Hamas e o Hezbollah, que se levantam para bombardear o território de Israel. Eu creio que muitos judeus e brasileiros que estão lá sofrem muito, porque veio o sofrimento dos palestinos, que são usados por esses grupos terroristas. Nós pregamos o amor, a justiça, a retidão. Israel não está em guerra com os palestinos. Israel está em guerra com o grupo Hezbollah e com o grupo Hamas, que tem atingido Israel de forma muito violenta. Então Israel é obrigada a responder com muita violência, e essa violência dói o nosso coração. A mim vem um sentimento de dor profundo, eu falo isso para vocês com toda a sinceridade do meu coração. Israel não quer matar palestinos, eu tenho certeza disso, mas é obrigado para a defesa do seu território. E o que pensam os palestinos? Como eles avaliam o conflito na faixa de Gaza? A estimativa de palestinos e descendentes que vivem atualmente no Brasil ultrapassa 60 mil pessoas. E o nosso país possui a maior colônia árabe do mundo. São 15 milhões de representantes. Para entender um pouco mais sobre a causa palestina, eu conversei com um dos expoentes da comunidade árabe do Espírito Santo, o médico, ex-governador do estado e ex-prefeito de Vitória, Vitor Buais. Todos os países querem o fim daquela guerra e o reconhecimento do Estado palestino. No entanto, enquanto tiver o apoio logístico dos Estados Unidos, certamente aquela situação vai permanecer por muito tempo. Teve uma certa ocasião no governo Bill Clinton em que o Yasser Arafat foi convidado para se reunir com o primeiro-ministro de Israel, lá em Washington, e ali ficou acertado que, em primeiro lugar, Israel ia reconhecer o Estado palestino, que eles teriam uma área delimitada fora do Estado de Israel para que pudesse ter liberdade
de fazer aquilo que fosse necessário para a melhoria das condições de vida do seu povo. No entanto, Israel acabou não correspondendo a esse acordo que foi feito, começou a ocupar mais espaço dentro daquela área que seria destinada ao Estado palestino. Por isso, essa reação do Hezbollah e do Hamas, que muita gente entende como sendo terroristas. No entanto, qualquer um que tivesse agredido o seu Estado e o seu povo teria uma reação igual a essa. São 1.900 palestinos que foram mortos nesse último conflito e apenas 60 soldados israelenses. Uma diferença muito grande. E a gente tem uma expectativa que a Organização das Nações Unidas pudesse ter uma ação mais efetiva para que esse conflito fosse finalizado. Em 1987, eu era deputado federal constituinte, então recebemos um convite da Associação dos Jornalistas Árabes ligados aos palestinos para que uma comitiva oficial do Congresso Brasileiro visitasse os territórios ocupados para vermos a realidade do que ocorria naquela ocasião. Vimos que realmente havia um povo totalmente oprimido dentro de uma área delimitada. E os palestinos simplesmente queriam e querem até hoje que o seu território, o seu Estado, seja reconhecido por todos os países e principalmente por Israel. Bom, é interessante acompanharmos aí a opinião de árabes e judeus, descendentes de árabes e judeus, a respeito desse conflito lá na Palestina. E o interessante é que muitos árabes e judeus, eu diria até que a maioria aqui no Brasil, se dão bem, né? Não tem essa, me parece que não há, né, essa animosidade entre eles aqui, né? Essa animosidade, é claro que depende muito de que judeu e de que árabe nós estamos falando, né? Porque, como nós dissemos, nós não podemos perder em todo esse conflito a dimensão religiosa, a dimensão simbólica, tradicional que ele carrega. Mas, pensando em termos de Brasil, há comunidades judaicas, há judeus ortodoxos no Brasil, há judeus que são religiosos, seguem a religião judaica, mas que não têm uma visão tão dura, há judeus, por exemplo, no Brasil, que são contra os ataques do Estado palestino, do Estado israelense, contra o território da faixa de Gaza, e há árabes também aqui, árabes islâmicos, que desenvolvem uma boa convivência. Isso não eu acho que, se eu fosse opinar sobre esse conflito, eu penso que um dos nós que ele possui é justamente nos extremistas, tanto do lado judeu, o israelense, e também do lado palestino. E se nós formos pensar em termos de Ocidente, também fundamentalistas extremistas ocidentais. Se nós formos pensar, por exemplo, em termos dos Estados Unidos, que é um dos grandes aliados internacionalmente do Estado de Israel, que agora está numa situação que tem pensado um pouco essa aliança diante dos ataques de Israel à região da faixa de Gaza, há um grupo de fundamentalistas cristãos nos Estados Unidos, muito bem articulado politicamente, que é contra a organização do Estado palestino, é contra a causa palestina e a favor totalmente do Estado de Israel. Então, na minha opinião, a grande dificuldade está no extremo, em qualquer dos lados que a gente possa olhar nesse conflito. Rodrigo, voltando à criação do Estado de Israel lá na Palestina, isso aí é consequência de acordos firmados durante a Segunda Guerra Mundial, as grandes guerras mundiais, né? Então foi instalado o Estado mas houve uma divisão, né? O Israel ficaria com um pouquinho mais da metade do território. Como é que ficou a divisão? A divisão feita, desenhada dentro da ONU em 47, é que o Estado palestino seria onde hoje se enquadra basicamente a Cisjordânia, a faixa de Gaza e um trechinho ao norte, né, na região palestina. O resto, que é um pouco mais, se não me engano, eram 53% desse território, seria sob domínio do Estado de Israel. Então, os palestinos ficaram com um pouco menos da metade desse território. E Jerusalém seria uma região internacionalizada, né? Não seria de nenhum dos dois. E o lado palestino, principalmente, não aceita essa divisão.
né, tanto pela questão do interesse do lado árabe ou islâmico, né, de ter Jerusalém Oriental como capital desse Estado, pelo motivo de Jerusalém ser um território sagrado também para o islamismo, não apenas para o cristianismo e para o judaísmo, né. Por isso que eles pedem a Jerusalém Oriental para eles, para dividir? Ainda é uma causa palestina, que Jerusalém Oriental, criando-se um Estado palestino, que Jerusalém Oriental seja a capital. Israel não aceita de forma alguma essa criação da Jerusalém Oriental. Principalmente o lado político mais conservador ou de direita de Israel não abre mão de Jerusalém como um todo, né? Ou querem Jerusalém como um todo enquanto capital do Estado de Israel. O Estado israelense, ele entende Jerusalém como sua capital, tanto que as instituições do governo de Israel estão em Jerusalém. Só que a comunidade internacional não reconhece Jerusalém como capital de Israel, tanto que as embaixadas ficam em Tel Aviv, não ficam em Jerusalém. Quando se propôs a divisão do Estado de Israel e Estado israelense e Estado palestino, essas três regiões, a faixa de Gaza, Cisjordânia, esse trechinho ao norte, que se não me engano é a região das colinas de Golã, eles se comunicariam com pequenos trechos de terra. Então o território desse possível Estado palestino seria quase um triângulo, né? Seria mais ou menos assim, Israel abraçando essa região. Então, eu não sei precisar se foi exatamente essa configuração que gerou a não aceitação pelos palestinos dessa divisão territorial, mas eu imagino que dificulte uma gestão de um território dividido dessa forma, né? Agora, então houve essa divisão lá na Segunda Guerra Mundial, em algum momento, durante alguns anos pelo menos, chegou a vingar esse acordo, ou desde que esse pacto foi firmado, os árabes nunca aceitaram essa divisão feita? Essa divisão em Estado israelense e Estado palestino foi de 47. Os palestinos não aceitam, né, essa configuração, né, com esse Estado, com esse território triangular, com Jerusalém internacionalizada, e há um primeiro conflito. Nesse conflito, os egípcios, o Egito e a Jordânia invadem a região da Palestina, né? O Egito vai tomar a faixa de Gaza e a Jordânia a Cisjordânia, isso logo nesse início, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo, claro. Mas já a gente dá sequência a esse assunto tão interessante. Sim. Você que nos acompanha, não saia daí, é rapidinho, já a gente volta. O Opinião está de volta, hoje falando sobre conflito na faixa de Gaza, a eterna guerra entre os árabes e os judeus naquela região. Nosso convidado, o historiador Rodrigo Goulart. Rodrigo, então houve a instalação de Israel, né, lá na região, a partir desse acordo que a gente vinha falando no bloco anterior, feito a partir dos entendimentos da Segunda Guerra Mundial. E aí houve alguns momentos que parecia que chegariam a uma harmonia ali na região, que você pudesse resgatar para a gente um pouco desse processo de tentativas de solução para aquela situação. O grande e mais concreto passo dado já em direção de uma solução desse conflito foi em 93, né, os acordos de paz de Oslo, entre o primeiro-ministro israelense, o Isaac Rabin, e o líder da OLP, Organização pela Libertação da Palestina, o Arafat, sob a bênção dos Estados Unidos, então governado pelo Bill Clinton. Aquela imagem histórica que eles apareceram um apertando a mão do outro. Que ficou basicamente só a imagem, né, porque o acordo ali tinha pontos interessantíssimos, porque pela primeira vez Israel reconhecia a possibilidade de um Estado palestino. A OLP, a Organização pela Libertação da Palestina, reconhecia a existência de Israel, né, e Israel prometia a desocupação da Cisjordânia e da faixa de Gaza, e a desmilitarização também.
Isso em 93. O passo mais concreto pela efetivação desses acordos foi em 2005, quando Israel retira, né, começa uma retirada maciça de ocupação de tropas dessas regiões, só que Israel continua controlando as saídas da faixa de Gaza. Então, o acordo ele começou a ser invalidado. E não é à toa que em 2006, né, que seria o momento mais recente ligado a essa atual disputa, né, esses atuais conflitos naquela região, que em 2006, nas eleições para o parlamento palestino, o Hamas vence as eleições. Então, com essa vitória, o Hamas ele rompe com o Fatah, que é uma outra linha política. O Hamas vence as eleições na região da Autoridade Palestina. É porque E o assassinato do Yitzhak Rabin não pesa muito nesse contexto? Porque há algumas opiniões de que teria sido a pá de cal para acabar com aquele acordo. É porque o que acontece? Obviamente, né, nós não podemos olhar uma região e Ele foi assassinado, desculpe te interromper, por um extremista israelense. Exatamente, né? Foi um judeu ortodoxo que o matou. Então, há grupos políticos de Israel que entendem uma possibilidade real, concreta de paz com os palestinos e a criação do Estado palestino. E o Rabin, ele era o primeiro-ministro israelense e do Partido Trabalhista israelense. Né? Então, há setores dentro de Israel, não apenas da esquerda, mas tem aparecido mais grupos de esquerda, ou grupos trabalhistas. Por exemplo, recentemente o Partido Comunista Israelense apresentou uma declaração contra os ataques de Israel à faixa de Gaza. Então há grupos dentro de Israel que pensam realmente uma possibilidade de paz, passando pela criação de um Estado palestino. Só que atualmente Israel é governado por um partido de uma linha mais conservadora, o Likud, governado, o primeiro-ministro atual é o Netanyahu. Então, é um partido que flerta muito com com o grupo dos judeus mais ortodoxos que não aceitam, não imaginam, em hipótese alguma, a existência de um Estado palestino. Né, que para eles é igual ao Estado Islâmico e eles não pensam nessa realidade. Então, houve essa conjuntura, né, bem próxima de uma paz ali na região e acabou que não vingou. Né? E de lá para cá a gente vê, como você está dizendo aí, essa radicalização da direita, digamos assim, israelita. Né? Mas o novo governo, a situação, né, que está lá agora tem apoio de setores de extrema esquerda, né? O atual governo, pelo partido Likud, ele tenta, por questão de estabilidade, de credibilidade, essa guerra, por meio dessa guerra externa dentro de casa, né, granjear apoio de certos grupos, principalmente dos grupos de extrema, os judeus mais ortodoxos dentro de Israel. Como que eles conseguem recursos para tanto... Tá certo que a proporção é mínima em relação a Israel, mas eles já jogaram centenas de mísseis, né? Onde que eles conseguem recursos para manter esse arsenal bélico? Eu não tenho dados sobre que logística o Hamas utiliza, né, para conseguir armas. O que a gente sabe, o que é fácil de se ver, é a desproporcionalidade. Enquanto você tem já milhares de mortos do lado palestino, você tem menos de 200 mortos do lado de Israel. Né? É complicado você tentar argumentar pela contagem de corpos. Você acredita que possa haver por trás disso, alguma manipulação da indústria bélica, né? Já que a gente vê que é uma coisa lamentável, né? Toda vez que se configura, se desenha o estabelecimento de uma paz, parece que é aquela história do futebol, a bola quase vai no gol, bate na trave e nada acontece. O peso, né, dos interesses bélicos por trás disso, você acredita que possa haver? Olha, eu não tenho dados para afirmar isso, é uma ideia assim, que me soa interessante, mas infelizmente eu não tenho dados para afirmar que seja isso. Mas o fato é, a indústria bélica é um dos maiores mercados globais, isso é contabilizado, isso não é uma invenção. E para vender arma, obviamente, você tem que ter guerra, tem que ter conflito. O que eu imagino com base em dados e informações, é que a questão geopolítica ela transcende muito aquela região, isso é fato. Há interesses, no início eram interesses ingleses, e há interesses também
estadunidenses de terem um enclave nessa região do Oriente Médio, pela questão petrolífera, por outras questões econômicas, de ter o enclave. E não é preciso pesquisar muito para saber que nas últimas décadas Israel foi um aliado político dos Estados Unidos, um aliado diplomático dos Estados Unidos. Né? Não precisa se investigar muito para saber que há dentro do território dos Estados Unidos grupos políticos ligados a cristãos fundamentalistas que têm um favoritismo em relação a Israel muito grande. Isso a gente pode afirmar, com certeza. Né? Se a indústria bélica se beneficia do conflito, eu imagino que sim, né? Porque você tem um mercado ali que tem que ser abastecido. E a indústria bélica do próprio Estado de Israel, né? do próprio território de Israel. Né? Eles têm uma indústria bélica muito organizada. Né? O peso dos Estados Unidos na busca, né, de uma solução ali é fundamental. Né? Sem dúvida, porque apesar de toda a ascensão da China, mas economicamente os Estados Unidos ainda são, se não é a locomotiva do mundo, é uma das turbinas econômicas do planeta. E além disso, com a tradição diplomática, a força diplomática que é respaldada um poderio econômico, a gente não pode negar isso, eles têm um papel muito importante. Só que o Obama, né, que teria um perfil mais heterodoxo, de abertura, de negociação, inclusive com os palestinos, ele, digamos, está com a espada nas costas, porque há grupos dentro dos Estados Unidos, principalmente ligados a cristãos mais fundamentalistas, que são organizados politicamente, que redunda em votos, né, que como uma democracia de massa são necessários para a eleição do partido e do presidente. Ele tem pressões desses grupos para que não haja uma aproximação concreta em relação aos palestinos. Bom, politicamente, então, está complicado para o presidente americano tomar uma decisão mais incisiva em relação àquela região ali. E também, não apenas para os Estados Unidos, mas isso é mais um episódio que mostra que, em termos de direito internacional, de força para a ONU tomar alguma decisão que realmente traga resultados concretos, também isso não acontece, né? Porque não só para a questão árabe-israelense, mas uma série de outros conflitos, falta não um governo, um Estado internacional, mas uma governância multilateral que com uma maior objetividade conduz essa questão. Você acha então que falta isso? Falta. No formato de gestão disso? Porque os Estados Unidos, eles têm ainda muito papel de polícia do mundo, né? E isso não acabou totalmente. E isso é ruim, né? Você colocar em um Estado, fiar em um Estado a estabilidade e a paz internacional, e ao mesmo tempo esse Estado saem de cena alguma governança e, se possível, na minha opinião, é mais democrático que ela seja multilateral para solucionar, para contribuir para a solução desse e de outros conflitos também. A avaliação sua sobre a ONU na gestão disso, você acha que a ONU, por esse contexto que você está falando, está engessada no sentido de tentar encontrar uma... Nessa e em outras questões, falta à ONU mecanismos mais concretos para ela realmente agir em algum sentido. Por exemplo, a ONU ela trabalha muito mais em trazer as partes para a negociação e talvez um cuidado humanitário para com os refugiados, né, que hoje os refugiados palestinos são na cifra de milhões, que é uma das questões que pesa na criação do Estado palestino, que se esse Estado for criado, esses palestinos migrarão para essa região, porque da mesma forma que houve uma diáspora judaica no primeiro século, com as guerras de meados do 20 para cá, houve uma diáspora palestina, milhões de palestinos espalhados no Egito, na Síria, na Jordânia e pelo mundo inteiro. Então esses palestinos voltarão para casa. Então você tem um outro impacto demográfico que pode gerar outros conflitos por território, por terra, por recursos, né? Ok, Rodrigo, quero agradecer sua participação, um assunto interessantíssimo, complicado, e de forma que para nós é uma alegria muito grande ter você aqui explicando mais para os telespectadores a respeito dessa situação lá na faixa de Gaza. Eu que agradeço, espero ter contribuído para o debate. Com certeza contribuiu.
Você que nos acompanhou, lembre que este programa pode ser acompanhado também através do nosso site www.al.es.gov.br. Se quiser mandar alguma sugestão, basta encaminhar um e-mail tvales.es@gmail.com. Até nosso próximo encontro.